Fala galera que acompanha o canal Hora do Jogo Futebol Clube. Mais um resultado decepcionante para o Mortal Tricolor, sim. Empate dentro da arena contra o Red Bull Bragantino pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar sobre esse jogo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Galera, falando um pouquinho sobre o jogo na arena do Grêmio, noite deste sábado, abertura aí da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio ficou no 1-1 contra o Red Bull Bragantino. Mais uma atuação muito pobre tecnicamente. O Grêmio até conseguiu marcar bem, até conseguiu se desenvolver bem ali na parte defensiva, mas falando do setor ofensivo, novamente teve muita dificuldade, novamente não conseguiu criar muita coisa, novamente mostrando ser uma equipe pobre, uma equipe que vai ter muita dificuldade ao longo do campeonato. Aí são mais 30 jogos até o término da Série A. O treinador Mano Menezes fez algumas mudanças no time titular, deu uma oportunidade para o garoto Alisson, acho que foi uma boa ideia, um garoto que vinha pedindo passagem, vinha jogando muito bem, entrando bem nos últimos jogos. Acho que merecia uma oportunidade como titular, até foi bem discreto na partida de hoje, mas importante para ter essa oportunidade, para ganhar moral, para ganhar uma minutagem. Acho que foi uma mudança boa ali do Mano Menezes. Por outro lado, Natan Pescador começando como o meia. Cara, o Natan Pescador já demonstrou nesses anos de Grêmio que não tem qualidade, inclusive um jogador que já deveria ter saído, já deveria ter deixado o Grêmio. É um jogador que é limitadíssimo tecnicamente, é um jogador que não está introduzido no esquema de jogo do Mano Menezes também, então tem muita dificuldade, teve dificuldade para marcar, teve dificuldade para produzir ofensivamente, então para mim foi um desacerto ele como titular, tanto que o Monsalve entra no segundo tempo e o Monsalve entra bem, entra lembrando um pouco aquele Monsalve dos bons momentos do início da temporada e de boa parte da temporada passada. Então eu acho que o Monsalve, por ter essa qualidade, acho que poderia ter mais oportunidades, poderia ser testado mais vezes como titular e ganhar uma sequência para voltar a ter moral. Eu acho que é um jogador que é o melhor dos nossos meios, para mim é melhor inclusive que o Cristaldo, e deveria ser esse jogador a ter a oportunidade de ter uma sequência ali no meio de campo do Grêmio. Mas falando do jogo de maneira geral, o primeiro tempo foi bem pobre para os dois lados. Foram poucas situações de gol, a não ser bolas cruzadas e chutes de fora da área. Não teve nenhuma grande chance para nenhum dos lados. O Red Bull Bragantino começou até melhor, os primeiros 10 minutos tentando pressionar, marcando alto, dificultando um pouco a vida do Grêmio. Teve mais posse de bola, mas não produziu grande coisa durante todo o jogo. Teve a bola, mas não produziu. O Grêmio conseguiu se segurar bem defensivamente. No segundo tempo, as duas equipes melhoram ofensivamente, criam as melhores situações. O Red Bull Bragantino inicia melhor ali até os 15, 20 minutos. Cria algumas situações, acaba não conseguindo fazer 1-0, para em boas intervenções também do Thiago Volpi. E a partir dos 20 minutos, o Grêmio vai para cima, o Grêmio consegue encurralar o Red Bull Bragantino e passa a criar algumas oportunidades interessantes, principalmente com o Bright White e com o ganês naturalizado belga Amuso, que entrou durante o segundo tempo, entrou bem, entrou ali bagunçando um pouco com a defesa do Red Bull Bragantino, e o Grêmio passou a criar uma outra oportunidade. Longe de ser um jogo primoroso ainda tecnicamente, taticamente, mas melhorou, começou a criar, começou a dificultar um pouco mais a vida do Red Bull Bragantino, e chegou ao gol de 1-0 aos 41 minutos com justamente o Amuso. Mas o Grêmio se desligou após o gol. 2 minutos depois, o Isidro Pita deixou tudo igual. Um balde de água fria para o Grêmio na partida de hoje. Assim, se a gente for colocar o escopo geral do Grêmio na temporada e no Campeonato Brasileiro, e fizesse o mesmo paralelo do Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino também faz uma temporada ruim, mas no Brasileiro vem muito bem. Tanto que momentaneamente é o vice-líder e começou a rodada como vice-líder, né? Perdeu posição
para o Flamengo e deve perder mais uma posição para o Palmeiras no final da temporada. Mas iniciou o brasileiro muito bem, vem fazendo um brasileiro excelente, está na parte de cima da tabela, está brigando ali por Libertadores diretamente a fase de grupos. Então é uma equipe que está bem. Então empatar mesmo em casa contra o Red Bull Bragantino nesse momento seria um bom resultado. O problema é que é a forma. O Grêmio consegue, depois de uma abafa na reta final, fazer 1-0, mas no lance seguinte, 2 minutos depois, sofre o gol de empate. Aí é algo que não dá. Não dá porque você segue errando muito defensivamente, ainda que a defesa tenha melhorado bastante com a chegada do Mano Menezes, você ainda tem muitas falhas e você cria pouquíssimo. E quando você vai lá, cria, faz 1-0 e praticamente encaminha uma vitória, você tomar um gol logo em seguida é terrível, ainda mais com algumas falhas defensivas como aconteceu. Então é difícil engolir o empate da forma como foi. Eu acho que se fosse um empate normal, 0-0 ali, seria um bom resultado, como eu disse, pelo momento do Grêmio. Agora, da forma que foi, acaba sendo um péssimo resultado, porque o Grêmio construiu, ainda que no final, essa vantagem e acabou desperdiçando ela. Momentaneamente o Grêmio é 14º colocado, a rodada ainda prossegue até segunda-feira, o Grêmio segue numa situação delicada no Campeonato Brasileiro. Meio de semana tem Copa Sul-Americana, jogo decisivo contra o Godoy Cruz para definir a liderança do grupo. Então a equipe não tem tempo para lamentar, precisa se reerguer, precisa se remobilizar, porque precisa pontuar no Brasileirão e também precisa pontuar na Copa Sul-Americana para se classificar em primeiro lugar do grupo, e logo depois tem decisão na Copa do Brasil também. Então é jogo importante atrás de jogo importante, a equipe precisa melhorar o mais breve possível, precisa principalmente no Brasileirão começar a pontuar. Mas galera, deixem nos comentários o que vocês acharam da atuação do Grêmio contra o Red Bull Bragantino, se vocês ficaram muito decepcionados em ter marcado o gol já na reta final e ter sofrido o empate logo em seguida, o que vocês têm achado da temporada do Grêmio, se ela preocupa em questão de rebaixamento, se a equipe pode evoluir nas mãos do Mano Menezes, se o trabalho até aqui do Mano Menezes tem sido bom. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a levar esse conteúdo para vocês. Valeu!